Então vamos lá, para deixar a estrutura dela toda pronta, vamos fazer a janela modal que vai nos trazer essa recuperação de senha, tá? Estando aqui dentro dos recursos do Bootstrap, em Get Bootstrap, clica aqui em componentes e busca uma opção chamada modal. Eu utilizo muito esse recurso dentro dos meus sistemas, né? E logo no início nós já vamos começar a utilizar ele ali. Então esse é o exemplo, ó, de uma janela modal, né? Aqui vai ter exemplo de link, onde faz a chamada. Então aqui tem um botão, quando esse botão é clicado, ele dá aqui um DataBS Toggle Modal e um DataBS Target. Eu vou copiar esses dois recursos, que é o DataBS Toggle e o DataBS Target. Pronto. E vou colar eles aqui, ó, dentro da referência desse botãozinho de recuperar senha. Então aqui eu tenho o link de recuperar senha. Ele não é bem um botão, ele é um link, mas dá na mesma, tá? E após esse href aqui, ó, vou deixar só essa cerquilha nele. Vou colocar aquelas duas opções, que é o DataBS Toggle. Se for Bootstrap 4 ou 3, é só Data Toggle, não tem o BS. A mesma coisa o Target, tá? Também não tem. Mas como eu estou utilizando o 5, né, obviamente eu vou manter com a estrutura dele. E aqui ele vai chamar então uma modal, que eu vou chamar de modal recuperar. Esse target é o nome do elemento que ele vai chamar. Então significa que eu tenho que criar a área da janela modal com esse nome. Voltando nos exemplos que eu tenho do Bootstrap, eu tenho aqui, ó, a modal feita. Tá vendo? Tem até um comentário antes dela. Então eu vou copiar essa estrutura, né, e vou colar ela aqui. Um cuidado que vocês precisam ter, pode ser até depois aqui no final, é que todas as vezes que vocês colocarem uma modal, sempre certifica, ó, se a abertura e o fechamento dela foi feito. Como que você pode fazer isso? Clicando, ó, sobre as divs. Então, se ele pontilha ela aqui, ó, deixa ele sublinhado, perceba que no final também ele vai deixar cada uma delas. O que acontece muito é que, quando não tem algum fechamento, pois eu vou mostrar isso na prática, faltando muitas vezes na modal ou antes dela, tá? Ele não costuma abrir. Então, por isso que é importante demais vocês fazerem aquela indentação que eu mostrei aqui, ó, porque essa indentação, vocês podem ver que quando ele está indentado, ó, a primeira div começa aqui nessa posição e termina nessa. A segunda começa nessa e termina. Então, você tem uma organização melhor do seu código, né? Não fica essas sobras e não fica componente sem fechamento, porque às vezes você abre um componente, seja um link, uma div, e esquece de colocar o barra para fechar. E isso influencia na abertura da janela modal. Mais para frente eu vou explicar, é só para que vocês tenham esse cuidado mesmo. Aqui, ó, ele tá falando que o ID, o identificador dessa modal é example modal, mas nesse caso eu mudei, tá? É modal recuperar. Então esse nome que eu coloquei no target tem que estar no ID dela. Aí ele sabe que quando for clicado nesse botão, nesse link, será chamada essa janela aqui. Vamos ver se isso vai acontecer. Após as alterações, salva, atualiza a tela e clica, ó. É isso que tem que acontecer, tá vendo? Então ele já chamou a modal para mim, né, e ela aparece. Quando tem algum erro de fechamento, eu vou tentar forçar um aqui para mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenha esquecido de fechar essa div. Talvez ele vai até atrapalhar a estrutura desse elemento aqui em cima. Ah, ele continuou dando. Deixa eu ver se a section vai dar aqui. Mas muito provável quando falta algum fechamento, mas isso quando tem mais de uma div, até que ele não está atrapalhando não, tá? Quando falta mais de um fechamento de uma div anterior, de uma modal anterior, ele costuma dar problema. Então, se ele escurecer a tela e não apresentar a janela modal, verifique se todos os fechamentos estão corretos aí. Depois, quando eu tiver mais de uma modal, eu faço então esse teste para nós podermos verificar isso. Aqui vem o título dela, tá como modal título. Então você pode colocar o que tem a ver com o que você está fazendo. Então nesse caso aqui é recuperar a senha. Aqui embaixo ele tem o botão close e o botão salvar. Eu vou tirar esse botão close aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, um botão chamado recuperar. Ele está com primary, que é essa tonalidade azul. Eu vou substituir para uma tonalidade secondary. Deixa eu ver como que ele vai ficar, né? Lembrando que são aquelas condições dos botões. Então na hora que eu clicar aqui, ó, pronto, ele vai ficar com essa tonalidade aqui, mantendo a tonalidade do meu template. E aqui é aonde eu vou colocar o input para poder recuperar essa senha. Nós já até temos um input aqui, ó, que é o que eu digito o e-mail, tá vendo? Então o que eu posso fazer é o seguinte: eu copio esse input e colo ele aqui, ó.
Pronto. E aqui ele não pode chamar o usuário. Eu nunca posso ter numa mesma página 2 IDs iguais, tá? Eu vou chamar ele aqui de e-mail. E-mail. E aqui também, no name, eu vou chamar de e-mail. Prontinho. Nós já temos então a estrutura e esse text é e-mail. Eu vou salvar aqui, ó, atualizar. Quando eu clicar, eu tenho aqui um input, né, para poder então digitar o e-mail e fazer a recuperação da senha.